Você sabe quais são as suas atribuições profissionais junto aos conselhos, tanto do Sistema Confia, CREA? Meu nome é Rodrigo da Mata e estou aqui para contribuir com você e te esclarecer as principais indagações profissionais para o engenheiro civil e para o arquiteto. Muito bem, eu quero apresentar um pouco e falar um pouco sobre as competências profissionais e suas obrigações junto aos conselhos de classe. Basicamente, na nossa formação de engenheiro civil, a gente tem que destacar um evento que ocorreu quando os arquitetos saem do Conselho de Engenharia e Agronomia e Arquitetura e fundam o CAL. Nessas atribuições, nessas discussões quanto às atribuições, existem particularidades entre os profissionais. Eu vou destacar duas delas, por exemplo. O arquiteto, o urbanismo é exclusivo do arquiteto. O engenheiro civil não pode fazer urbanismo. Assim como os projetos de pontes, execução de pontes, viadutos, passarela de pedestres, execução, projeto e inspeção é a atribuição exclusiva do engenheiro civil. Mas eu tenho que fazer um destaque especial para o engenheiro civil. Na formação e nos projetos pedagógicos dos cursos, basicamente se avalia as atribuições profissionais adquiridas de acordo com as habilidades e competências. As habilidades e competências são fundamentos básicos para a formação do engenheiro civil. Há algumas situações particulares dos projetos pedagógicos do curso, como por exemplo, as disciplinas de pontes e portos normalmente não são disciplinas obrigatórias, são disciplinas optativas. Isso gera uma fragilidade muito grande na atuação profissional do engenheiro civil. Se o engenheiro civil não fez a disciplina de pontes, ele não pode fazer execução de obra e nem projeto de pontes, e muito menos inspeção e manutenção das pontes. Se ele não fez a disciplina de portos, ele não pode trabalhar na zona portuária. Então isso é uma fragilidade mesmo da formação. Professor, ninguém me explicou isso durante o meu projeto pedagógico. Na época eu estava na faculdade. E aí eu percebi que quando eu peguei minha carteira do CREA, fiquei com restrições, seja em pontes ou portos. O que eu devo fazer? Vou te explicar. Basicamente, a resolução 1073 do CONFIA te dá essa saída. Na resolução 1073 especifica o seguinte, que para atribuições profissionais eu preciso agregar cursos de pós-graduação stricto sensu. O professor, então, ficou maravilhoso, porque tem muitas ofertas de cursos de pós-graduações, inclusive online. E aí esses cursos de pós-graduação eu vou fazer a disciplina de pontes e aí eu vou ter já a minha restrição resolvida. Não é bem assim. Basicamente, os cursos devem ser stricto sensu. O curso ofertado nas pós-graduações normalmente são lato sensu. Existe uma particularidade, uma única particularidade no sistema Confia-CREA, que é o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse, até por ter uma carga horária definida pelo Ministério do Trabalho para a atividade de Engenheiro de Segurança do Trabalho, é o único curso lato sensu que gera atribuições profissionais. Fora disso, mestrado e doutorado. Meu Deus, então eu vou ter que prestar mestrado e doutorado para tirar minha restrição? Calma, eu tenho uma outra saída. Basicamente, na graduação é uma formação em stricto sensu. O que significa isso, professor? É que na formação na graduação, você pode, após formado, atualizar seu histórico escolar fazendo a disciplina de pontes e portos. O que significa isso? Eu posso me rematricular na faculdade e fazer essa disciplina como um aluno especial, atualizar meu histórico e assim apresentar junto ao conselho. Sugestão importante. É muito importante, pessoal, vocês entenderem que atualizar o histórico escolar da sua instituição de origem é a melhor opção. Por quê? Normalmente, quando eu faço uma disciplina suplementar, a minha instituição de origem vai reimprimir meu histórico com a nova disciplina. Isso fica muito mais simples para o processo junto ao conselho. A sugestão
mais estratégica para a situação. Professor, mas eu tenho uma certa dúvida, porque agora eu tive um problema relacionado ao conselho de ética. Na verdade, eu fui notificado por uma infração. O que eu devo fazer? Até fazer um relato, fazer aqui uma explanação no acontecimento. Uma certa vez, um certo colega de trabalho me ligou num sábado à tarde: professor, preciso te encontrar, preciso tirar uma dúvida, você é conselheiro no CREA Goiás, eu preciso dessas informações mais refinadas para eu entender o que está acontecendo no meu processo. Tudo bem, recebi ele e logo quando eu encontrei com ele, ele falou: tem 3 noites que eu não durmo. Eu falei: mas por que você tem 3 noites que você não dorme? Porque eu estou com medo de perder meu registro. Eu falei: calma, me conte toda a verdade. Muito bem, o conselho vai querer ouvir toda a verdade. Muitas das vezes, pessoal, ao preencher uma anotação de responsabilidade técnica e prestar alguma atividade, podemos, às vezes, por falha mesmo de conhecimento, até mesmo por intuição e imposição do seu patrão, do seu chefe, para fazer aquilo que não é legal, do ponto de vista ético, principalmente em relação ao conselho. E aí eu posso ter essa fragilidade agora. Como justificar? Primeiro momento, com a verdade. Se apresentar, eu já vi vários processos, pessoal, que o pessoal simplesmente abandona e ele vai correndo, câmara por câmara. Até mesmo, essa semana, um vizinho meu teve um problema que não acompanhou e agora já está judicializado, inclusive bloqueando bens dele, bloqueando a sua conta corrente. Para quê? Para retomar, para receber o dinheiro da multa. E não era uma multa pequena, era uma multa consideravelmente grande. Muito bem, eu não posso deixar chegar nesse momento, não chegar nessa situação tão grave. Nesse momento, quando eu recebi a infração, eu tenho que imediatamente justificar. E às vezes, pessoal, corrigir o erro. Muitas das vezes acontece de eu ser notificado por uma prestação de serviço com um cliente na qual eu não terminei a prestação e ficou meu nome. E o cliente, de má fé, pode usar o seu projeto. Então eu preciso aí reclamar essa situação e apresentar para o conselho as devidas provas. Outra situação muito corriqueira e um problema grave: certidão de atestado técnico. Na certidão de atestado técnico, normalmente você precisa, para solicitar uma avaliação de outro engenheiro. E muitas das vezes, algumas outras pessoas mal intencionadas podem utilizar isso para quê? Para ganhar as cartas para participar de licitações. Então ele faz de forma que, mentindo ou gerando documento falso, tá? Então isso tem gerado aí uma grande demanda junto ao conselho. Outra situação que acontece muito, pessoal, é mesmo quando eu tenho litígio com o cliente. Quando eu tenho litígio com o cliente, se você deixa em aberto a sua RT, o que significa deixar em aberto a sua RT? Você teve litígio com o cliente não te pagou e o cliente usa a sua RT até o final da obra e acontece alguma coisa. Você é responsável por aquele evento. Então é muito importante você denunciar a sua RT. Sim, denunciar é pedir para cancelar. Você vai lá no cartório, vai escrever um documento, assinar, reconhecer firme e especificar que houve um litígio, houve uma quebra contratual e pede o cancelamento da RT. Isso você sai a sua responsabilidade. Em Sergipe, há 2 anos atrás, um engenheiro executor de uma obra, observando que o pessoal queria executar um pavimento a mais. Imagina, um prédio de 4 pavimentos, eu quero fazer um 5º pavimento. Quem calculou? Não, cai não, eu tenho certeza. Então o proprietário tomou essa decisão e o engenheiro alertou que teria um problema de segurança. E mesmo assim ele continuou. O engenheiro, bem orientado, denunciou a sua RT. Depois que ele denunciou, cancelou a RT e houve o sinistro. E para a infelicidade da situação, houve inclusive mortos. Então ele se resguardou quanto a essa não conformidade. Muito bem, pessoal, eu quero cada vez mais ter oportunidade para contribuir com vocês, espero
ter falado um pouco aí sobre a atividade e sobre as situações que tem visto como conselheiro do CREA Goiás, e para que vocês não possam ter as mesmas situações, os mesmos prejuízos que possam causar por uma falha ética ou até mesmo pela falta de atribuição profissional. Você tem que estar preparado com habilidades e competências, mas também com atribuições profissionais no Conselho para grandes demandas do mercado de engenharia do Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.